E olha, gente, para entender um pouquinho mais esse cenário, inclusive informação de momento, a gente conversa com o Rafael Cortez, que é cientista político da Tendência Consultoria. Rafael, tem bastante assunto para a gente comentar lá de Brasília. A gente sabe que de tédio ninguém vive lá na capital federal. Inclusive, eu gostaria de começar sobre essa reforma ministerial, né? O presidente Lula chamou para uma reunião a sós a ministra da Saúde, Nízia Trindade, justamente fora da sua agenda. Há um indício, pelo menos é uma especulação que ela deva deixar, pelo menos aí, o governo Lula nessas próximas horas. Como é que você analisa também essa reforma ministerial, ainda mais se tratando da pasta da saúde, que é uma pasta que tem uma robustez muito grande, né? Um volume grande de recursos que diversos partidos ficam de olho. Um dos grandes motivos seria essa falta de identidade, de um programa para o Lula chamar de seu, em que Nízia não conseguiu lançar nesses 2 anos? Boa tarde, Cássio, todo mundo que está ouvindo a Band News nessa tarde. Eu acho que a resposta se encontra na sua pergunta, no seguinte sentido: esse volume de recursos importantes que a pasta da saúde recebe, ele é objeto de desejo político, né, fazer política, e eu não falo aqui, no sentido negativo do termo, né? Uma pasta com recursos importantes, que trata de políticas públicas importantes, acaba se tornando uma bandeira para qualquer administração, né, para o bem ou para o mal, de tal sorte que nessa metade final do mandato Lula, né, com a tarefa cada vez maior de não ser só um governo que vai implementar as políticas públicas, mas por meio delas vai construir um projeto eleitoral lá em 2026, seria natural que uma pasta que, embora com recursos volumosos, não contasse, digamos, com essa dimensão política de fazer dessa pasta uma vitrine para a atual administração, me parece que é um pouco natural a substituição, à luz dos desafios do governo de reconstruir a sua base aliada e tentar melhorar a governabilidade para a metade final do seu mandato. Né? Tivesse a pasta da saúde gerado uma agenda mais positiva, talvez essa reforma ocorresse em outras pastas, mas, enfim, os sinais aí corroboram que os ruídos que se estavam nos últimos dias devem ser confirmados e a gente ter uma mudança numa pasta importante para o governo Lula. Rafael, falando em mudanças também, né, a gente sabe quando o presidente Lula, caso tire Nízia Trindade da pasta da saúde, ele vai tirar uma peça e vai ficar faltando nesse quebra-cabeça. Então a gente sabe que no xadrez político ali, você move um peão, você acaba tendo que mexer em outro. E nisso, com uma possibilidade, né, da ida de Alexandre Padilha, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais para a Saúde, abre espaço na articulação do governo. E essa pasta das relações institucionais é muito próxima do presidente, que precisa fazer esse diálogo, né, tanto com a Câmara como também no Senado, levar as demandas, as prioridades do governo. É um cargo extremamente estratégico, de confiança, mas muito se fala que Lula deve, pelo menos aí, ou colocar alguém muito próximo de confiança, né? A gente trouxe com o Álvaro Couto a figura de José Guimarães, que é líder do PT dentro da Câmara, Jacques Wagner, também liderança do PT dentro do Senado, mas também de alguns nomes do Centrão, por exemplo, o deputado Isnaldo Bulhões, que tem, né, aí uma proximidade grande também, e tem um trânsito político muito grande dentro das duas casas, mas também do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Com essa movimentação de Alexandre Padilha indo para a saúde, ou seja, a figura do PT, né, tendo o controle dessa robustez desse orçamento, que é a pasta da saúde, Lula pode, de certa forma, buscando, como você disse, governabilidade, um maior apoio, pensando em 2026, deixando essa articulação para algum partido de centro? Esse seria um caminho importante, né? Um caminho interessante. O próprio governo reconhece a necessidade de se caminhar para o centro. Recentemente, o governador do PT, Rafael Fonteles, né, governador do Piauí, trouxe esse ponto, né, e é um diagnóstico que é partilhado entre outros membros, né, na ideia de que você precisa ampliar essa base de apoio. E ampliar a base de apoio significa tentar incorporar partidos de centro-direita de forma mais próximas da atual administração. Se for no caso da pasta das relações institucionais, isso é um sinal de confiança, porque é uma pasta e, como você bem mencionou, Cássio, trata de articulação entre o Executivo e o Legislativo, mas trata, sobretudo, também de uma pasta com muito orçamento, né, que autoriza, por exemplo, o pagamento de emendas parlamentares. Então, é super importante que
do ponto de vista político. Então não é por um acaso que o governo está com essa dificuldade. Tem a tese de trazer isso para o Centrão, tem a tese de deixar nas mãos do PT, seja na figura do Zé Guimarães, seja na figura do senador Jacques Wagner. O que parece ser interessante é que há uma disputa dentro do PT pelo comando dessa pasta. Disputa essa que envolveria o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e o ministro da Economia, Fernando Haddad. Então, quem o Lula vai escolher vai ter uma implicação importante, entre outros pontos, como, por exemplo, a agenda econômica, que vem sofrendo nos últimos meses ataques de diversos setores, mesmo dentro do governo, porque a pasta da Fazenda, de alguma maneira, é responsabilizada por alguns membros dentro do governo por uma parte da explicação da perda de popularidade. Lembra da questão da emenda PIX, né, aquela celema se o governo vai querer fazer alguma coisa ou não com PIX, e entre outros pontos que geraram muito barulho. Em resumo, o que dá para dizer é que o Planalto precisa fazer essa mudança para tentar ficar mais forte nessa metade final, mas parece ainda não ter encontrado o caminho de como equilibrar as diferentes forças. Rafael, inclusive, né, você falou da questão da popularidade, o governo não está medindo esforços para tentar mudar esse cenário, né, do presidente Lula. Teve uma queda bastante acentuada nesses últimos 2 meses. Ontem, a gente acompanhou o pronunciamento dele, né, em cadeia de rede nacional, de TV e de rádio, falando especificamente sobre 2 projetos que já haviam sido lançados, né, o Farmácia Popular e também o programa Pé de Meia. E o governo trouxe, que me chamou pelo menos a atenção, até eu gostaria de ouvir a sua análise, sobre o jeito, a forma, né, a maneira que Lula acabou anunciando, né, esses 2 programas extremamente populares que podem servir também, né, uma espécie de bandeira do governo Lula 3. Você, nesse pronunciamento, né, muito curto, muito rápido, chamou atenção a linguagem, o jeito, né, também de forma clara, direta para a população, que é o grande beneficiado desses programas. Essa seria a nova cara da comunicação do governo Lula a partir de agora? Pelo menos é a tentativa, né? O governo também já tinha sinalizado, né, de que haveria o problema maior do governo seria a comunicação política, num diagnóstico de que o governo até fez, reconstruiu, a economia cresceu, mas se comunicou mal. A partir daí houve a mudança na SECOM, a gente já começou a ver o Lula participando mais, numa leitura de que o Lula precisa ser o protagonista da agenda, ou seja, o governo não precisa ficar respondendo aos pontos trazidos pela oposição ou por outros grupos, mas ele mesmo criar suas manchetes, ele mesmo criar os pontos que vão acabar dominando o debate. Então a gente já tinha tido alguma coisa nessa direção. O pronunciamento ontem, anunciando um programa, trouxe também essa mudança da linguagem, né? Então a ideia parece ser do governo tentar controlar seus próprios destinos do ponto de vista da comunicação. A questão é que, embora evidentemente comunicação faça toda a diferença nas democracias de massa, mas precisa ter o que comunicar, né? Precisa ter resultados também concretos para sustentar todo esse discurso. Então, eu não imagino que a simples mudança na comunicação seja, enfim, a ferramenta que vai recuperar a popularidade do presidente Lula. Acho que tem um problema aí maior no plano político, que é, de alguma maneira, uma decepção com a administração Lula 3, a despeito da retomada de alguns programas sociais, uma das bandeiras tradicionais aí do petismo. Rafael, falando inclusive, né, em bandeiras, né, do governo Lula, desde o primeiro mandato, né, quando ele teve, né, o orçamento do Bolsa Família, no segundo tivemos, se não me engano, o PAC, Minha Casa Minha Vida, são programas que até hoje estão, né, em execução, que virou uma marca, né, um DNA, uma digital do governo Lula. Que programas você acredita que tem esse potencial para se tornar uma grande bandeira do governo Lula 3? O Pé de Meia, por exemplo, é um deles. Daqui a pouco vai vir a tributação da renda, né, a isenção do imposto de renda para até quem ganha R$5.000, que também é uma bandeira anunciada pela atual administração, e é esse elemento que que apareça no linguajar do dia a dia dos eleitores e que todo mundo consiga fazer referência ao programa, como hoje é o Bolsa Família, a Farmácia Popular,
mais médicos, luz para todos, uma série de programas no campo social que aos poucos foram dando sustentação. Essa imagem que o presidente tem de ser o presidente preocupado com a questão social, isso foi muito exitoso nas administrações anteriores. Aparentemente, à luz do que a gente viu nesse mandato Lula 3, essa bandeira parece não ser mais suficiente para manter essa popularidade em alta. É verdade que a inflação aumentou, mas se a gente pega os resultados econômicos do governo Lula, são bastante positivos. Crescimento econômico acima do esperado, mercado de trabalho aquecido, renda crescendo de forma sustentável nos 2 primeiros anos, ou seja, tem coisa na economia que é dado positivo para o governo. Então a questão passa a ser por que ele não está conseguindo gerar capital político a partir desses resultados econômicos. Uma leitura é que tem um pouco a ver com essa necessidade de renovação, de trazer algo novo para manter a sua base tradicional, mas também incorporar mais eleitores à sua coalizão de sustentação. Fez isso na eleição de 22, não conseguiu manter ao longo do atual mandato. Vamos ver agora se com essa reversão de comunicação, se pelo menos o governo passa a ter um pouco mais de sucesso nessa empreitada. E, Rafael, você acredita que o Lula deve adotar também como uma estratégia de comunicação menos palanque, mais conversa com o povo, por exemplo, esse pronunciamento, dessa linguagem um pouco mais simples, um pouco mais informal, coloquial? Isso ajuda também no entendimento para que esses programas cheguem na população, nos grandes beneficiários? E outra questão, se o Lula deve ser cada vez mais ser utilizado como garoto propaganda, porque a gente sabe que o dom da oratória, de conversar com a população, isso ele tem. Cada vez mais ele deve ser utilizado, a imagem, a figura dele, para que a comunicação, para que essa mensagem chegue até o público que ele quer atingir? É natural que utilize, certamente é a principal vitrine do PT, uma liderança, tivesse que escolher, a liderança mais relevante da democracia brasileira nas últimas décadas, o Lula certamente seria um candidatíssimo a assumir esse posto. Enfim, a biografia diz por si mesmo, são 3 mandatos, faz a sua sucessora, então o histórico acho que mostra por si só. A questão me parece ser um pouco a adaptação desses atributos, seja do desempenho dos seus governos, seja das suas características individuais, à atual realidade política. E qual é essa realidade política? É uma rejeição consolidada, cristalizada ao presidente Lula num patamar elevado. As pesquisas de opinião pública há tempos mostram uma rejeição que não cai, independente do andamento da economia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mandato Lula 3, ele é diferente, ou pelo menos o contexto dele é muito diferente do que foi lá atrás nos 2 primeiros mandatos. Seja do ponto de vista político, ou seja, agora é uma sociedade polarizada, agora a ideia do Lula acima do bem e do mal, como apareceu, sobretudo no auge lá do 2º mandato, onde basicamente 9 em cada 10 brasileiros afirmava que a administração Lula era ótima ou boa, ou seja, quase uma unanimidade, mas esse mundo fica para trás. E também fica para trás o mundo da economia. Hoje a economia precisa de outros desafios para ela crescer de forma sustentável. Então a grande questão não tem nem um pouco a ver em não reconhecimento desse protagonismo do presidente Lula. É um pouco como usar esse protagonismo nesse ambiente diferente. Então uma boa parte das falas, do tipo de discurso, já não tem mais o mesmo impacto que tinha em determinados setores. Por isso que eu acho que é uma combinação do governo performando, ou seja, entregando resultados de qualidade nessa metade final do seu mandato, e um certo entendimento de que é uma circunstância que não pode mais tudo, se é que algum dia pôde, mas certamente agora, com esse contexto polarizado, um tipo diferente de direita, um tipo diferente de fazer política, que eventualmente vai demandar uma adaptação do presidente Lula e da sua equipe na maneira de mobilizar eleitores. Perfeito, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir e escutar suas análises agora aqui no Tarde Band News. Uma boa terça-feira para você. Eu que agradeço, Cássio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News. A gente que agradece.